Mais uma semana de fãs extremamente decepcionados com um anime que tá sendo, segundo eles, arruinado, com um resultado tenebroso e uma história completamente desperdiçada numa temporada que a gente ainda por cima esperou um tempão pra acontecer. Esses são só alguns dos comentários que os fãs de One Punch Man têm feito sobre a nova e terceira temporada que acabou de estrear, e hoje eu tô aqui pra comentar o episódio 2 dessa terceira temporada, e sim, eventualmente de algumas coisas de animação que não tá tão legal assim. Agora, vamos fazer algumas reflexões, não vai ser um vídeo só pra gente reclamar, embora infelizmente, inevitavelmente, eu precise também falar desse resultado técnico que tá sendo bem abaixo do que muitas pessoas esperavam. Vem comigo pra mais esse comentário de One Punch Man terceira temporada, segundo episódio, porque essa temporada tem sido uma crescente decepção pra todo mundo que ama este universo de One Punch, num arco inclusive que promete tanta coisa em conteúdo, mas em entrega e resultado, vamos falar sobre isso. Se inscreva, deixa o like pra fortalecer esse vídeo e compartilhe com mais pessoas pra mais gente poder comentar sobre este caos, esse desastre, ou as pessoas estão exagerando um pouquinho também. Bom, One Punch Man terceira temporada, eu já falei pra vocês mais de uma vez nesse canal que eu não esperava grande coisa. Já que a segunda temporada já teve um downgrade, uma piora considerável, tanto em design quanto principalmente na animação, as movimentações, em tudo que a gente tinha de entrega depois de uma primeira temporada excelente, a terceira com o mesmo estúdio e ainda mais mudança para um diretor sem experiência nesse tipo de história, nessa entrega de subgênero, eu não esperava que fosse um excelente resultado, então não vou dizer pra vocês que eu estou extremamente decepcionada. Eu fiz mais de um vídeo falando, eu espero segunda temporada, que já foi criticada e que eu comentei aqui neste canal. Se melhorar, é um bônus. Se piorar, aí sim vai ser uma decepção. Eu não acho que piorou. É claro que nesse segundo episódio, mais uma vez, foi uma cena do Garou que as pessoas estão compartilhando pela internet, uma cena dele andando ali no gramado que a coisa está tenebrosa. Ruim é pouco pro que a gente realmente assiste, não é um frame, é uma sequência, uma mini sequência de andadas, que tá péssima. E olha que era uma movimentação num fundo praticamente ali, se não me engano, todo verde de grama. Não era algo super complexo em comparação a tantas outras coisas que podem acontecer. Mas não é esta a qualidade em todo o episódio até agora neste anime na terceira temporada. Vamos com calma. O segundo episódio, ele começou finalmente uma batalha no finalzinho dele. Então a gente já começa a analisar e ter material para avaliar um pouquinho mais da questão que mais é sensível em quesitos técnicos desde a segunda temporada em One Punch Man, que são as lutas, a ação. E no começo dessa luta, do final deste episódio, a gente viu que eles até fazem um esforcinho maior sim na entrega, conseguem ter umas sequências melhores do que, por exemplo, o caminhar de Garou neste episódio, mas é um breve momento e não é algo que apaga frames estáticos travados numa cena como uma caminhada, mas é um pouco injusto a gente avaliar o design, por exemplo, de One Punch Man nessa temporada até agora como um todo, pegando apenas esses momentos que são extremamente compartilhados na internet. Como eu disse no primeiro episódio, eu acho que em relação a design não é um primor, mas até considerando que eles se baseiam na adaptação da história do One com a ilustração do Murata no mangá, que já é incrível, eles conseguem muitas vezes traduzir esse design de personagens, sobretudo pra tela, de maneira eficiente. E aí nas cenas que são mais de fala ou narração, às vezes sim, 100% estáticas, apenas aquele movimento de câmera com uma imagem que em nada se movimenta, que personagens completamente parados naquele quadro na tela, pra além disso, a arte em si, ela mantém no mínimo uma média boa. Em alguns momentos, inclusive, muito boa. Mas isso não salva o anime. Eu acho que se o One Punch fosse lançado há, sei lá, 20 anos atrás, se fosse nos anos 2000, começo dos anos 2000, anos 90, e vocês podem trazer aqui vários exemplos de animações dessa época que eram boas, eu sei, mas o público até 10 anos atrás, inclusive, não era tão exigente quanto é hoje. Então, ver uma história de público tão grande como One Punch, que já entregou algo tão excelente como One Punch, neste momento agora, em 2025, dessa qualidade tão abaixo do esperado para a média de animes, é impossível não atrair críticas como tá atraindo. Mas em conteúdo, o segundo episódio conseguiu
continuar a progressão de adaptação num ritmo que eu ainda considero mais lento do que o esperado, adaptando menos de 2 capítulos nesse segundo episódio. Pra quem gosta de acompanhar, esse episódio 2 adaptou em relação ao mangá o capítulo 87 e parcialmente o 88, que foi bastante focado no Garou. Afinal de contas, o Garou ele foi salvo pela associação de monstros e ele foi parcialmente curado, mas disseram que pra ele se tornar um monstro de verdade, como ele diz que é, ele precisa trazer a cabeça de um herói. Não apenas derrotar um herói, mas matá-lo e levar a cabeça pra eles. Coisa que o Garou foi se questionando, andando, pensando, o quanto aquilo era necessário ou não, porque a gente sabe que apesar do Garou não se identificar com a humanidade como um todo, com o ser humano e ter críticas à própria organização de heróis, sobretudo, e da própria humanidade, conforme ela valoriza uns e desvaloriza outros, da injustiça que permeia o julgamento das pessoas, ele não é exatamente um monstro tal como esses que os heróis estão combatendo. Ele, por exemplo, defende o garotinho lá o tempo todo, várias vezes, desde a temporada passada, inclusive neste episódio, e esse menino, Tario, ele inclusive enxerga no Garou o herói ele mesmo, porque o episódio abre com o Garou se questionando sobre o pedido da associação de monstros, e de repente ele vai num restaurante comer um monte pra tentar se recuperar e come, repete o cardápio e dá um prejuízo e sai correndo como caloteiro. E aí vem um lado de humor que eu acho incrível de One Punch, várias vezes focado no próprio Saitama, porque o maior drama do Saitama nesse episódio não foi uma luta, não foi sequer ele não encontrar o assassino de heróis que na verdade ele encontra o tempo todo e derrota sucessivas vezes. Na verdade é porque o Saitama também estava lá, ele comeu muito menos que o Garou e falou: nossa, comi muito, esqueci a carteira, o Genos também tá lá quebrado, eu não tenho o que fazer, devo ter esquecido no lugar que eu comprei repolho, e agora aparece ali a Fabu, que ele super espertinho coloca pra pedir uma batatinha. A partir do momento que ela comeu a batatinha, a cabecinha dele fez o quê? Agora ela é responsável pela conta, porque ele não queria sair como caloteiro. Ele identificou aquele momento como o pior momento da vida dele, que ele tinha comido e estava prestes a ser o caloteiro do restaurante. E a forma que eles colocam isso, inclusive nessa adaptação, ainda que com frames estáticos, é muito boa. Não dá pra dizer que o humor de One Punch se dissipa, se perde completamente por causa dessa falta de qualidade na tela. É claro que seria muito melhor se a gente tivesse uma visão de um diretor que mexesse melhor com esse timing de piadas, com uma qualidade de animação que colaborasse, inclusive para as transições de cena que são mais dramáticas, mais agitadas, mais calmas, mais engraçadas, mas ainda assim a história consegue brilhar por ser muito boa. E esses encontros e desencontros dos dois, do Garou e do Saitama, são maravilhosos, porque o Garou sai correndo e o Saitama dá a desculpa de que ele vai pegar o caloteiro para ele mesmo fugir e não ser pego como caloteiro e ainda deixar a conta para outra. E nesse caminho todo, o Garou ele ainda tá se recuperando, ele ainda fica ali sem fôlego por ter feito uma maratona para fugir do restaurante, ele encontra o Tario, o garoto, e ele acaba salvando de novo, ou tentando até este momento salvar o garotinho, que olha para ele e identifica, como eu disse, um herói. O cara que provavelmente foi confrontado por outros heróis no que a gente viu no final da temporada passada por um engano. Porque esse Garou é o que defende ele várias vezes. É o que tá defendendo ele de novo, que entra na frente do menino, que tá apavorado porque na frente dele não tem só 2 monstros, mas tem o King, o estripador, que é reconhecido como alguém, uma lenda, que capturava crianças. E o primeiro instinto desse cara do Garou é de defesa. É de defesa de alguém que ele considera que merece, mas ainda é defesa. É, de qualquer maneira, uma forma agressiva de virar pro garotinho e dizer: você tem que levantar e sair correndo, sua perna tá tremendo, mas eu já te disse, você nem sempre vai ter alguém pra te salvar. Não vai ter um herói o tempo todo, ou quem quer que seja, pra pegar na sua mão e te tirar do perigo. Você tem que se tornar forte por si mesmo, porque é uma lição que ele também aprendeu desde criança. E é um mantra que ele tem. Você enxerga que o Garou, acima de tudo, ele é solitário. Ele não tá se unindo porque ele se identifica com os monstros como são, nem com o ser humano como ele é. Ele acaba sendo mais alinhado aos monstros por interesses em comum. A gente descobre também nesse episódio que mesmo o ato de mandar o King e o outro monstro pra trás do Garou, sendo esses 2 exemplos que não seguiriam ordens, mesmo do Gyoro Gyoro, que iam enfrentar o Garou e possivelmente com ele debilitado, quem sabe até derrotá-lo, aquilo tudo é um teste, que o próprio rei dos demônios, que o Orochi, ele era um ser humano, que ele foi testado, que ele foi
colocado à prova, que ele foi mexido pelo Gyorogoro de uma forma que só ele sabe, até o ponto que ele se transformou no monstro mais forte de todos. E o Garou seria uma promissora cobaia, de novo, para se transformar em alguém tão forte ou mais forte do que o próprio Orochi. Então ele tá sendo usado, enquanto ele vai talvez se equilibrando e se jogando pro lado dos outros, que parecem de alguma maneira, pelo menos achar um lugar para ele. Ele se identifica completamente? Não, tanto é que ele tá lutando contra 2 deles. Por mais que também não exista uma homogeneidade tão grande ou quase nenhuma entre os monstros por si só, ainda assim ele não é nem um pouco igual a eles, mas ele é completamente contra esses heróis. Ele tem os próprios traumas, os próprios conceitos, as próprias ideias de injustiça que fazem também ele se tornar um inimigo da própria humanidade, enquanto ele defende nesse episódio mais de uma pessoa que estava sendo injustiçada por outras crianças, por um outro cara, que seja, ou por outros monstros. É claro que antes dos monstros aparecerem, tem o final da sequência com o Saitama, porque o Saitama o encontra e fala: você é caloteiro, te peguei, mas vou deixar você só com esse aviso, porque na verdade ele sente culpa de bater no caloteiro porque ele mesmo é caloteiro e a fuga foi só uma desculpa. Quando o Garou olha pra ele e fala: pera, você tem uma capa, você é um herói, qual é o teu nome de herói que eu não te conheço? Não tá no livrinho do garoto também? É claro que ninguém ali se identifica, o Saitama desligado não sabe que Garou é o cara que ele queria lutar, Garou não sabe a potência e a força do Saitama, e ele acaba sendo nocauteado com um soco, pra variar, porque ele vai pra cima do Saitama, e mesmo sem intenção o Saitama nocauteia o cara que já tava meio mal, e mais uma vez Garou é desacordado pelo careca de capa sem nem perceber. Não é uma vitória heróica, e isso é maravilhoso em One Punch. Toda hora o herói tá encontrando o propenso vilão e derrotando, mas não é aquele enfrentamento épico, é por acaso. E volta por acaso também, e de repente a luta que importa nesse instante no final do episódio é do Garou contra outros 2 monstros pra também se defender e defender o garotinho atrás de si. E quando eu digo que o anime claramente deu um pouquinho mais de atenção pra este momento de luta final, é porque nas horas de movimentação das mãos do Garou, que a gente tem toda aquela faixa azul que vai seguindo o movimento, como pra poder marcá-lo com mais potência, aquilo tem uma fluidez que, apesar de não ser qualquer coisa demais, é melhor do que a caminhada do Garou, por exemplo, que poderia ser feita de maneira mais eficaz alguns instantes, minutos antes. Então eu acredito que, estou na esperança que no próximo episódio com essa luta não vai ser um suprassumo, não espere algo incrível. Eu acho estranho as pessoas que esperaram alguma grande melhoria ou algo incrível nessa terceira temporada não tendo nenhum indicativo de que isso aconteceria. Mas para o próximo e terceiro episódio, se eu voltar aqui para comentar, caso vocês queiram, peçam aqui embaixo nos comentários, a minha esperança é que pelo menos se mantenha esse nível ok do final do episódio para esta luta e as que vierem dali pra frente. Porque em relação ao resto, eu acho que continuaremos tendo as mesmas cenas estáticas, uma certa instabilidade também na arte dos próprios personagens e em alguns momentos uma ou outra sequência melhor quando eles tiveram mais tempo, mais orçamento, mais condições de trabalhar. Agora eu quero deixar claro uma coisa que me mandaram esses dias, que era uma declaração de uma pessoa falando: nossa, porque todos têm que entender que na verdade o problema de One Punch, o problema da animação de One Punch não são os animadores, é uma questão do comitê de produção. Quando me mandaram isso, eu falei: gente, mas é óbvio. Quem não sabe disso desde o início? É o que a gente tem falado, pelo menos eu aqui no canal, desde o começo dessa polêmica de One Punch da terceira temporada. Não é só uma equipe técnica, é claro que é equipe técnica, que um olhar de um diretor, que um olhar de uma equipe eficiente em cada um dos passos de uma animação, isso muda e reflete, é claro, também no resultado que terão. Só que até para você contratar uma boa equipe, você precisa de dinheiro. E até quando você tem uma boa equipe ou uma equipe mediana que seja, ela não consegue fazer grande coisa se ela não tem tempo, se ela não tem equipamento, se ela não tem condição. Então, quando a gente fala que o principal culpado é a equipe de produção, é desde a escolha do estúdio, é desde não separar uma fatia considerável, provavelmente, de produção, de dinheiro para a produção, e aí não proporcionar uma possibilidade de escolha para esse estúdio ou qualquer um que fosse, para ter uma boa e melhor equipe, para ter um bom prazo e boas condições de trabalho para que aquele resultado de One Punch nesta temporada fosse como a gente desejava. Não tinha como ser muito diferente, infelizmente. Um resultado incrível ou um resultado muito bom seria um milagre que não tá acontecendo. Mas eu quero saber aqui embaixo o que você tem achado dessa temporada de One Punch, se as pessoas estão exagerando nos comentários para o bem ou para o mal. Se discordar de mim não tem problema, deixa aqui embaixo seu comentário e não esqueça, se quiser que eu continue independente de qualquer coisa a comentar o One Punch nesse canal, é só deixar aqui o seu pedido na caixa de comentários e se inscrever para não perder nenhum dos próximos vídeos. E a gente se vê por aí. Tchau, tchau!